Boa tarde, vice-governador. Boa tarde, Elivaldo. A 12ª missão repercutiu bastante na semana passada. O deputado federal Marcelo Castro, pré-candidato ao governo, veio aqui e garantiu que ela está absolutamente cumprida. Vamos restabelecer aí para o nosso telespectador, Elivaldo. Vamos lá. O Elivaldo fez aqui, o vice-governador estava em Fortaleza, a questão do tratamento de saúde. Daqui a pouco ele vai jogar bola aqui no estúdio. É verdade, é verdade. Baixada. Já pedimos a bola, estamos aguardando a chegada da bola. Que é a bola da Copa, né? Que é a bola... Padrão FIFA. Não sei se ela é padrão FIFA direitinho, não, mas é o deputado João Marques que ficou encarregado. Vai ser o goleiro. Ficou encarregado de trazer a bola. Então vai fazer o gol fácil. É verdade. Essa aí, a trave está ali já pronta. A gente tira as cadeiras. O vice-governador chuta, tá ali. Se for pra fora, der gol. Agora chuta devagar para não derrubar o cenário, vice-governador. Mas vai jogar a bola para mostrar que tá boa a perna, tudo, que é o tratamento que ele está fazendo em Fortaleza. Mas quando o senhor estava lá, o Elivaldo deu aqui, fazendo uma analogia, né, com os 12 trabalhos de Hércules, lá da mitologia grega, e aí que o governador Wilson Martins tinha 12 trabalhos. 11 estavam cumpridos, faltava uma etapa que era convencer o vice-governador Zé Filho a assumir o governo, não se candidatar à reeleição e dar apoio à chapa completa, a chapa que foi organizada com Marcelo Castro disputando o governo, Silvio Mendes candidato a vice e Wilson Martins disputando o Senado. Então essa 12ª que estava em suspense, Gerou uma polêmica danada, o deputado Marcelo Castro veio aqui e disse, olha, isso não é, os deputados estaduais do PMDB, não, isso aí não tem problema nenhum não tem nenhum problema não. Está resolvido. Está resolvido, calma. Quem vai dizer se está resolvido ou não é o vice-governador Zé Filho, né, Matheus? Que está aqui com a gente, então vamos lá. Zé Filho, esse acordo está fechado, o senhor assume o governo, mas não pleiteia a reeleição? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Primeiro dizer da satisfação depois desse tempo todo aí de silêncio, né, Eli? Pois é, tá aqui de coisa, mas esse silêncio foi justamente pelo tratamento que vem fazendo, inclusive com acompanhamento aqui do Dr. Paulo Márcio, que vem nos acompanhando desde o começo, né, e que já explicou isso aqui também. Foi, teve aqui na semana passada falando. Qual foi o problema da... E da melhora que o senhor teve lá em Fortaleza, na Câmara Hiperbárica, né? Exatamente. Então, eu vou fazer mais essa semana lá, e a previsão é que já na sexta-feira a gente retorne em definitivo para cá. Né? O que foi posto lá nessa conversa com o governador é que todos os partidos deram para ele autonomia, né? Autonomia total de fazer aí toda essa montagem dessa coligação. E eu sempre disse, já lhe disse isso para o Elivaldo várias vezes, Amadeu, eu não tenho obsessão nenhuma por cargo. Não tenho, não é a possibilidade de ser governador que vai me fazer tudo ou passar por cima de tudo para virar governador. Eu acho que o mais importante de que a gente está procurando buscar nomes ou pessoas capazes disso, é a gente dar o apoio que o governador precisa para que a gente possa continuar com esse trabalho. Porque isso foi um trabalho iniciado lá atrás, que o governador Wilson Martins avançou e avançou muito. Nós temos que reconhecer que as obras que foram feitas e o controle que ele hoje tem do Estado, que é muito grande, que colocou realmente o Estado nos trilhos. O que a gente não pode perder é a oportunidade de novamente sair desse estilo de trabalho e dessa maneira de gerir o Estado, né, que foi implantado agora pelo governador Continuar o projeto. Continuar o projeto, porque nós precisamos avançar mais. Porque o Piauí, ele, mesmo com esses avanços que houve, nós ainda estamos muito atrasados. Né? Então a gente tem que correr muito, não poder mais perder tempo, não errar mais, tentar errar menos, né, para que a gente consiga. E eu vi aqui a entrevista do meu querido deputado Paulo Márcio aqui, deputado, viu, já estou falando aqui, mas é pré-candidato do PMDB, mas ele dando um exemplo aqui de quanto o governo brasileiro está gastando em Cuba e fora do Brasil, enquanto que nós aqui do Piauí, brasileiros,
estamos sem condição de... A questão de do porto. Foi financiado um porto né, em Cuba e Luiz Correia faz 200 anos que a gente... Você vê as ampliações das duas BRs principais aqui de saída, tanto para Parnaíba como para Picos, a 316 e a 343, que está sendo feito com empréstimo do governo do estado, uma obra que era para ter sido do governo federal. Mas é um governo federal que o senhor apoia, vice-governador. Com certeza, mas não apoia as atitudes, determinadas atitudes, coisas que a gente deveria ter mais força nesse governo. O que eu sempre reclamei é que nós não temos tido, o estado do Piauí não tem tido a força que deveria ter junto ao governo do estado. Ao governo federal. Ao governo federal. Mesmo então, no período comandado pelo governador Wellington Dias, que é do mesmo partido. Mesma coisa, o que é que eu sempre disse? Que faltou obras estruturantes. Aí as pessoas vai e dizem, não, mas tem um Bolsa Família como obra. Não, isso não é obra estruturante. É uma obra social muito importante, importantíssimo para o Brasil, para o Nordeste e para o Piauí, que deve continuar dessa mesma forma. Mas as obras estruturantes que o Piauí precisa, e que não basta a gente sair daqui do Piauí para ver, né, acontecer nos outros estados, infelizmente a gente não tem conseguido trazer para o nosso estado do Piauí. Agora o senhor ainda não me disse, o senhor vai assumir o governo e não será candidato? Depende do governador Wilson Martins. Ele tem que dizer primeiro e afirmar se ele vai ser candidato a senador. Eu só posso assumir o governo se ele resolver ser candidato a governador. Mas o senhor está preparado para assumir? Não, sempre estive. Isso aí nunca faltou e nunca me amedrontou essa questão de assumir o governo. Agora, eu acho que ele é que vai ter que, primeiramente, afirmar, porque ele nunca afirmou ainda categoricamente que é candidato agora a senador. Há pouco o Elivaldo entrevistou ao vivo, ele perguntou o que é que falta para o senhor dizer, governador. Ele disse o tempo. Não foi, Elivaldo? Foi, o tempo. O governador deixou claro o tempo. Ele disse quando que chegar na hora a aliança lá, ele dá como certo isso, também, né, ele Madeira? considera a aliança fechada. Aliança Ele fechada. até me corrigiu, não é em construção não, está construída. Isso, ele disse, não está em construção, está construída. E quando é que o senhor vai anunciar que disputa o Senado? Ele disse, é o tempo, quando chegar abril. E aí, então, eu lhe respondo, o tempo vai dizer se eu vou assumir ou não o governo. Mas aí é a minha questão, se o senhor assumir, que é o que está escrito, está acertado, o senhor assumindo, o senhor não se candidata à reeleição? Não, eu sou partidário, Amadeu. Eu acho que, como eu lhe disse, ninguém é candidato de si próprio. Né? Então, se todos os partidos que estão hoje nessa construção que foi feita pelo governador achar que o candidato que reúne as melhores condições para disputar a eleição é o deputado Marcelo Castro, como ficou decidido isso, é claro que eu tenho que respeitar. Como eu lhe disse, eu não tenho obsessão por cargo. Nós vamos respeitar todo e qualquer tipo de entendimento que for feito para que não corra o risco de uma descontinuação desse governo. Então, o senhor vai abrir mão do direito de disputar a reeleição e apoia a chapa completa? O direito era meu, mas você não é candidato de si próprio. Né? Então, a gente não pode ser, eu seria muito egoísta se eu dissesse que seria candidato de qualquer jeito, de qualquer maneira, de coisa, até porque eu tenho outras coisas também importantes que eu preciso fazer e que não dependo exclusivamente do cargo de governador para isso. Coloquei, quando cheguei de viagem de Fortaleza, o primeiro lugar que eu fui foi para a casa do governador, até conversar com ele, explicar, e ele já estava sabendo desse meu problema, que ele tem acompanhado desde o início, mas reafirmei novamente toda a conversa que eu tenho tido desde o início, deixando ele muito à vontade. Disse, inclusive, que se ele desejar ficar no cargo para comandar o processo eleitoral, que fica totalmente à vontade, que para mim não muda e não vai mudar a minha opinião em coisa nenhuma. Agora, o senhor assumindo vai honrar todo esse compromisso da chapa? Claro, o que for acertado, o que for combinado, tem que ser honrado. Agora, eu também ouvi muitos questionamentos, vice-governador, assim, mas a vez era do Zé Filho, escantearam ele na gíria, deram um canto de carroceria. O senhor se sentiu assim? Não, de forma nenhuma. Eu acho que isso aí é uma opinião da população. Eu tenho humildade suficiente de saber entrar nos lugares e sair. Né? Então não vai ser uma questão de ser... Isso aí o povo do Piauí vai avaliar e vai depois de ver o que é, vai dar sua opinião sobre isso. Agora, essa conversa, onde foi que ela
aconteceu, para a gente esclarecer o nosso telespectador. Foi o governador que falou com o senhor Marcelo, seria o nome de consenso da base? Foi o senhor que teve a iniciativa? Foi o seu partido, o PMDB, que o para fazer a mudança? Essa mudança do candidato do PMDB, de Zé Filho para Marcelo, onde é que ela nasceu? Foi numa consulta que o governador me falou que fez, né, e eu acredito nele, nos diversos partidos que compõem essa coligação. Né? Disse que alguns achavam que o deputado Marcelo reunia as condições, a melhor condição de unir a base toda. De unir a base toda, e eu não coloquei não fiz oposição nenhuma, pelo contrário, Claro. eu fiz foi chamar logo o Marcelo, porque minhas coisas são decididas na hora, eu não deixo esse negócio para depois. Né? Então chamei logo o Marcelo, chamei os deputados do PMDB, só o governador disse isso, ele acha e os outros partidos acham que o deputado Marcelo Castro reúne as melhores condições de ser o candidato para ganhar as eleições. Eu disse, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Chame aqui o Marcelo Castro, chame o João Madison. Só, Marcelo, você quer ser candidato a governador? Você tem coragem? Até perguntei assim, você tem coragem de ser? Aí ele disse, não, em que situação? Eu digo, nessa situação da conversa que houve com o governador, e ele colocou isso. E ele colocando isso, é claro que a gente tem que respeitar, porque o importante, como sempre tenho dito, é a continuação do trabalho que foi implantado pelo governador Wilson Martins. Vice-governador, e está em andamento uma reforma administrativa, né? Os cargos interinos serão ocupados no primeiro escalão do governo. Esses acordos, o senhor tem participado dessa composição do governo? Valerão até o final do ano, nessa perspectiva do senhor assumir o governo em abril? É aquilo que eu lhe disse. Até agora eu estou viajando, estava fazendo um tratamento de saúde. Mas o que for combinado, será honrado. Não tem problema nenhum. O telespectador aqui, vice-governador, está dizendo para o senhor escutar seu tio Mão Santa, porque essa vai ser uma chance certa e única. Obrigado a ele pela força que ele está dando, mas às Contextualiza vezes... Mas é que o ex-governador Mão Santa disse lá, foi na reunião do vice-governador com G12, né? Foi, é. Aliás, disse na frente do senhor que, a vez é do meu sobrinho, é a minha família, e ninguém vai passar por cima dele não, o candidato vai ser ele e tal, ainda vou conversar com ele. Isso é coisa de tio que é o político mais velho hoje da família, e como eu perdi meu pai, ele se sentiu ali um pouco de pai, né, também, de dar opinião, e era coisa natural, não era? O curso natural das coisas seria isso, mas a gente eu aprendi com minha mãe ter esse desprendimento e essa humildade, e saber sentar e sair dos lugares. Saber entrar e saber sair. Sair dos Meu pai lugares dizia muito. com a cabeça levantada e olhando no olho da gente. Tá. Aprofundando a pergunta do Erivaldo, o governador está montando aí a nova equipe com a saída do PT, outros PTB também, outros que saíram. E aí ele está montando com gente do PMDB, o PSDB deverá participar, Isso. o seu partido terá também uma participação maior, o PMDB. E o partido do governador. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor vai assumir o governo dia 5, mantém essa equipe que o Wilson Martins está montando, ou o senhor vai colocar pessoas da sua confiança em alguns postos do governo? Eu preciso primeiro saber de uma resposta do governador, se ele vai ser candidato ou não. Mas é que eu estou colocando na hipótese dele sair. Na hipótese dele sair, e que se for combinado tudo conosco, é claro que a gente vai manter. Não tem por que não manter. Eu acho que Agora isso existem é um alguns time, postos que eu imagino que sejam É claro, e o governador sabe disso. Né? secretário de governo, E o finanças. governador sabe disso também, que tem algumas coisas que é de confiança do atual gestor. Né? De quem vai para a gestão, né? Agora tem um sentimento assim, o sentimento pessoal. O senhor sempre diz, olha, a oportunidade de assumir o governo seria a oportunidade de buscar viabilizar uma possível candidatura. O prazo seria junho e não agora, início de janeiro. Eu acho que todos nós, né? E aí eu me incluo nisso também, mas todos nós, foi muito precipitado essa decisão? de todos os lados, né? Tanto da parte do senador Wellington como da nossa parte, foi tudo muito rápido o que aconteceu. Mas isso são coisas que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas você vê pegar. Se você for pegar os resultados e como foi decidido, né, as últimas eleições no Piauí,
todas elas foram decididas no último mês, né? Em junho, nas junho, convenções. Então né? esse cenário pode mudar? E a eleição só é decidida realmente, essas pesquisas feitas agora e tudo, não vai adiantar e não vai ter validade nos últimos 3 meses de campanha. Né? Se você for analisar e pegar as reportagens dessa época de 2010, quando o Wilson era candidato a governador, ele tinha 4%, 5% de intenção de voto. Não é? Então, a coisa muda e todos os governadores que saíram na frente, a história também recente diz que nenhum deles foi eleito. Não é? Aqueles que começaram lá embaixo foram que na campanha começaram a fazer a campanha e foram eleitos. Então, eu acho que eu também aprendi, isso eu já aprendi com meu pai, foi ter muita calma e muita prudência em tudo que a gente vai fazer. O senhor falou de precipitação de campanha, mas isso não é só aqui, né? O senhor vê que no Brasil a gente já sabe quem são os candidatos a presidente desde o ano passado. Dilma, Aécio e Eduardo. Em vários estados brasileiros também um processo assim, né? É verdade. Da política se antecipando cada vez mais. Eu acho que isso, viu, Amadeu, até se deve, assim, por muita falta de renovação política, de pessoas novas na política, de pessoas que precisam estar aparecendo para mostrar sua opinião, porque a pessoa normalmente o que é que acontece? Na hora que você entra na política, você passa a ser tudo, né? E as pessoas de bem normalmente têm medo de entrar na política. As pessoas que querem fazer alguma coisa, que podem contribuir, que podem ajudar, têm medo de entrar na política justamente por isso, porque a partir do momento que você entra, você passa a ser tudo de que não presta na vida, você passa a ser quando você começa a exercer um cargo público. Então, essa falta de novas lideranças, de pessoas que realmente tenham a contribuir com novas ideias, né, com um novo jogo, uma nova maneira de se fazer política, que é o importante, que é por isso que a gente está apostando muito também na pré-candidatura do deputado Paulo Márcio, que é um jovem, 36 anos de idade, né, que é novidade na política. É uma novidade, tem um trabalho por si só aí prestado aí de ter operado mais de 9 mil corações só com 36 anos de idade. Então ele já mexeu com o coração de muita gente, né, de muita gente. Então são essa renovação que a gente precisa. Se você for analisar a Assembleia Legislativa, analisar os deputados federais, você vê que a mudança tem sido muito pouco, né, e nas últimas eleições. O senhor quer resumindo, o senhor acha que tem que renovar mais? Eu acho. Vamos passar para o povo antes da bola chegar. O deputado João Matos já chegou, já está com a bola na mão. Vamos já botar o João Matos no gol. Goleiro. Ele no gol. O Elivaldo é o bandeirinha, eu sou o juiz. Eu apito, você olha se o goleiro se mexeu. Não pode se mexer, não, porque o gol é muito pequeno. Ele já está se amarrando ali na trave. E já está querendo vendar os olhos do goleiro também, né? Amarrado e com os olhos vendados. O Paulo diz que o senhor é um homem de Deus. Obrigado, Paulo. O Luiz diz que quem manda no trator é o homem e não o trator que manda no homem. Essa frase é do Monsanto, né? Frase de Monsanto. Na realidade ele tem verdade, o trator sozinho ele não funciona, né? Tem que ter alguém lá mexendo. O tratorista. O tratorista. A Francisca diz que dá parabéns, que o senhor está sendo muito autêntico. Já o Carlito tem a oportunidade de ser eleito governador. São coisas que a gente tem que... Às vezes você ganha, às vezes você perde, e é por isso que eu tenho essa tranquilidade. Já ganhei a eleição, já perdi a eleição, então eu não tenho essa obsessão toda que deve ter para ser candidato a governador. O Zé Antônio pergunta se o senhor estará ao lado de Mão Santa na eleição, ele é lá de Guadalupe. Com certeza, ele vai decidir o que é que vai precisar e no que a gente estando no governo, o que a gente puder ajudar, dentro daquilo que é normal de tudo, nós vamos ajudá-lo. Quando o senhor assumir o governo, vai asfaltar os 20 quilômetros da estrada que vai para o Brejinho? É o Rodrigues que quer saber. Vamos tentar, se eu tiver tempo e tiver dinheiro, né, o nosso desejo é fazer alguma coisa por nossa região. O senhor assumindo o governo, o que muda na gestão pública? Olha, mudança em 9 meses assim, é muito difícil, né, porque é uma gestação. Né, uma gestação que você praticamente para arrumar uma equipe que possa fazer as mudanças que talvez eu viesse a fazer se fosse candidato e se fosse ele reeleito,
será muito pouco, porque eu não vou ter esse tempo todo de fazer isso. Se operar 4 grandes anos mudanças, é pouco tempo, imagine você com 9 meses só para você realizar. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer alguns melhoramentos aí em algumas áreas. Uma prioridade na cabeça do senhor nesse pouco tempo aí? Saúde. Eu acho que toda pesquisa que você faz, a questão da saúde é que é a primeira contestada, né, em todos os sentidos. Eu acho que é uma área que foi outro defeito do governo federal nessa questão, até agora com esse negócio do Mais Médico aí, desse programa do Mais Médico, né, mas foi uma área que ficou um pouco de lado do governo federal. Né, e eu acho que a gente pode avançar muito mais, principalmente na distribuição e na descentralização desses hospitais regionais, dar mais condição para que esses hospitais tenham capacidade de resolver os problemas, para que a gente possa diminuir aqui a condição do HU, né, do HUT, né, do HGV, que pode melhorar ainda e a ser avançado muito mais no seu trabalho, no seu atendimento. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode dar uma acelerada nisso aí, como também na questão da própria segurança. Tá certo, saúde e segurança. Eu quero agradecê-lo, eu sei que o seu tempo, o senhor retorna. Retorna passa agora. mais uma semana lá, concluindo o tratamento. E sexta-feira, se Deus quiser, eu estou aqui já no ponto definitivo de jogar o jogo todo. Não é só bater mas o hoje pênalti, vai bater não. um pênalti. Elivaldo, por favor. Para mostrar que a perna tá boa. Pode entrar o deputado João Márcio aqui. Elivaldo, por favor, Elivaldo. Ajeita aqui o cenário. Afasta aqui, ó. Vai, Pedrinho, vem, Pedrinho, vem, Pedrinho. Bora aqui, fazer. Ajeita aqui, tira aqui, ó. Vem lá, vem lá. Tira essas cadeiras. Pode tirar, pode levar as cadeiras. Não, aí não, peraí, João Márcio. Calma que eu sou o juiz. Peraí, ó, o João Márcio. Tu deixa passar a bola aí. Elivaldo, peraí, aí não, deputado, peraí. Eu vou ajeitar aqui, ó. A meta é aqui, meu amigo. A rede aqui é a TV aqui, ó. Tá de vendo aqui, ó. Aí. Aí é o O senhor gol. não pode se mexer. Meu Deus! Só um pouquinho aí. Ó, eu vou bater de canhota pra Peraí, dizer que a perna a perna tá boa, mas foi- eu sou direito, Vocês viu, têm que Didi? ver que ela é tricolor. Calma Vai lá, só um João pouquinho. Quer madeira? É gol. Foi boa, felicidade. Vou lá. Obrigado, Então tá bem, Vou viu? lá. Amadeu, quando chegar no... Obrigado pela presença. Tá bem, então, viu? Tá Gostou? bem. Gostei, tá bem bom, né? De canhota, rapaz. É. Quase o